Olá! Sejam bem-vindas ao nosso segundo dia dessa jornada quebrando o padrão nos relacionamentos e no amor. Eu me chamo Thalita Martins, eu sou sua mentora e sua terapeuta nesses 5 dias de jornada. E eu quero dizer que se você chegou até aqui agora, pausa esse vídeo. Volta no vídeo anterior, que durante essa semana nós estamos fazendo uma construção para desconstruir algo que já vem afetando sua vida, que já vem te adoecendo e que já vem trazendo consequências desastrosas para você. E no primeiro dia, que foi ontem, eu quis mostrar para vocês que vocês, mulheres, que geralmente falam, eu não tenho sorte no amor, eu tenho dedo podre na hora de escolher relacionamento, eu quis mostrar um pouquinho para vocês que não é sobre ter dedo podre, não é sobre ter sorte ou azar, mas sim sobre mentalidade, um padrão que carregamos. E no vídeo de hoje, eu quero mostrar que esse padrão te leva a um vício, que é um vício que faz doer muito. Fica comigo até o final, que você vai entender mais sobre isso, tá? Olha só, muitas mulheres acabam que me perguntam o seguinte, Thalita, mas se esse padrão que nós temos é algo que machuca tanto, é algo que dói tanto, por que que a gente insiste? Por que que a gente continua nesse padrão? Por que que algo que é tão ruim, nocivo para a gente não sai disso tão rápido? E eu quero explicar para você de uma forma técnica, mas compreensível, para você entender o que que acontece com a mente dentro dos relacionamentos, tá? Olha só, geralmente, quando existem pessoas que vivem uma dependência emocional, que carrega esse padrão de dependência emocional, essa pessoa, ela sofre que nem um viciado em cocaína, sim. Aquela pessoa que está na vida dela, aquele homem na vida dela, o agressor, o abusivo, o narcisista, o tóxico, ele ele é o vício, desculpa, ele é a droga dessa pessoa, tá? Como se fosse de verdade a própria droga. Porque olha só, não sei se vocês já conviveram com adictos, que são pessoas que são viciadas em drogas. Essa pessoa, ela usa aquela droga para satisfazer algo dentro dela que preenche uma determinada lacuna, um determinado buraco, um determinado trauma. É algo muito pequeno. Por exemplo, essa pessoa ela sofre da dor do abandono. E ela não sabe lidar com a dor do abandono, nunca fez terapia, nunca buscou ajuda. E aí o que acontece? Por ela sofrer da dor do abandono, de repente ela se depara ali com a droga, que no momento que ela usa aquela droga, ela se satisfaz, ela fica feliz, aquilo preenche o vazio dela, só que passa. E na hora que passa, o que acontece? Ela sabe que faz mal, não sabe? Mas ela fala: ah, é só por hoje. Mais uma. Eu não vou viciar. Eu tô no controle. E aí ela vai entrando e se afundando até chegar um momento que um pouquinho do que ela usa daquela droga já não satisfaz mais ela. E aí ela precisa de mais um pouco.
de mais um pouco e já não pode viver sem a droga. A dependência emocional é a mesma coisa que a dependência química. Elas ativam as mesmas áreas do cérebro. Então, quando o narcisista, o agressor, o abusivo, ele vem e te oferece algo que preenche apenas aquela dor que você carrega dentro de você, por mais que ele desenvolva e desencadeie mais outras dores, mas pelo menos tem uma dor dentro de você que não foi tratada. E é ali que lhe preenche. Muitas das vezes é uma mulher que ela não é bem consigo mesma, nem com o seu corpo, mas na hora do sexo, é um cara que é bom de cama. Então, essa mulher, ela se sente o máximo ali e ela fala: eu não posso terminar com ele porque ninguém mais vai me trazer o que ele me traz na cama. Mesmo que ele esteja te traindo, mesmo que ele te agrida, mesmo que ele seja um narcisista, mas a dor de se olhar no espelho e não gostar do que você vê é tão forte, dói tanto em você, que você ainda tem que tolerar outras dores porque está preenchendo ali um buraquinho. Mas pelo menos na cama ele me satisfaz. Percebe? Isso foi apenas um pequeno exemplo de dezenas de exemplos que nós temos, que precisa ser olhado de forma direcionada para cada uma das mulheres. É por isso que o autoconhecimento é importante e fundamental. Então, a dependência emocional, ela mexe com a química do nosso corpo, levando nós a viciar naquilo e querer mais daquilo, assim como um viciado em drogas. E aí nós também temos a carência e a conexão. E às vezes é aquela garotinha que apanhou muito dentro de casa e ela não foi ouvida. E aí o que acontece? Ela cresce e se torna uma mulher que tem a necessidade de falar, de expressar. E ela tem essa necessidade, ela tem essa carência dentro dela. E ela se depara com um agressor que ouve ela. E ali, por ela estar com um agressor que ouve ela vai continuar com ele por carência, porque ele supre a carência que ela tem e eles têm aquela conexão, porque ele ouve ela. Ele ouve, mas aí ele sai de manhã de casa para o trabalho e quando ele volta, ele passa no bar, chega em casa, ele é agressivo, ele bate nela, mas ele ouve ela, coisa que ela não passou, coisa que ela não viveu, coisa que ela não teve na vida dela. Percebe? Então, é muito importante que a mulher ela tenha esse autoconhecimento e busque compreender o que de fato leva ela a viver esse ciclo. Porque nós temos também o que nós conhecemos de trauma bonding, que é um vínculo emocional com a dor. Veja bem, isso geralmente acontece com quem se relaciona com narcisistas. O que acontece com quem se relaciona com narcisista? O narcisista ele vem com love bombing. O que é o love bombing? Aquele bombardeio de amor. Bombardeio, bombardeio. Aí o nível de dopamina e serotonina da mulher e ocitocina se eleva. Aí ele começa com controle, com abuso, com agressão, com a violência psicológica, violência doméstica. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar chateada,
E ela vai falar: poxa, mas não era isso que eu esperava dele. Aí ele vem, me perdoa, meu amor, e dispara o love bombing. Aí ela, eu sabia que ele não era assim. Olha ele voltando a ser o que ele era no início. Aí daqui a pouco ele vem com controle, com agressividade, com a violência psicológica, a violência doméstica. E aí, tudo isso vai criando uma química no teu corpo e uma química no seu sistema nervoso. E esse ciclo do trauma bonding, esse ciclo do trauma bonding, que é o love bombing com a violência, love bombing com controle, love bombing com agressividade, faz com que o cérebro acaba sempre tendo que voltar ali, mas ele pode mudar. Mas ele não é assim. Ele só fica assim quando ele bebe. E isso sim afeta o nosso organismo, criando essa química que nos leva à dependência, ao vício no relacionamento, porque a gente já entrou dentro de um ciclo onde nada muda. Nada muda. E aí a gente se apega, mas ele não é assim. Ele, no fundo, ele é uma pessoa tão boa. Gente, eu ouço isso direto de mulheres que querem justificar o traste que elas estão. Elas vivem o pão que o diabo amassou. Ah, mas quando ele não bebe, ele é tão bonzinho. Ah, mas quando ele não usa droga, ele é uma ótima pessoa. Ah, mas ele faz isso quando está nervoso, mas eu também causei. Sabe? Elas estão tão doentes. Gente, isso é doença. Elas estão tão doentes que elas não enxergam o traste que elas estão e elas começam a ter que justificar a violência que elas passam, a dor que elas passam, como se eles fossem a última bolacha do pacote. E que ela precisa ficar nessa relação. Sabe? Isso daí é extremamente doentio. E às vezes ela olha, ela ainda até reconhece, eu sei que me faz mal, eu sei que eu preciso sair daqui, mas ela sai? Não sai. Pergunta para um viciado em droga, pergunta para o viciado o que ele tem que fazer, ele vai te falar, eu tenho que sair dessa situação, mas ele sai? Não sai. E é isso que acontece também nos relacionamentos. O medo do abandono leva a pessoa a se viciar naquela dor. Porque elas têm tanto medo de estar sozinha, elas têm tanto medo porque elas são mulheres inseguras, mulheres que não se garantem, mulheres cheias de problemas emocionais. Elas são tão cheias de tudo isso que elas morrem de medo de estar sozinha e de ser abandonada, que leva elas a se apegar na migalha, no pouco, em alguma coisa que tem dentro da relação que elas criam que é bom. Sendo assim, elas acabam anulando todas as outras coisas ruins e elas se prendem a migalhas. E ao estar presa nessas migalhas, elas ficam ali, naquela situação, aguentando mais e mais daquilo. Thalita, mas é possível mudar a história? É possível mudar tudo isso? Sim, é possível. E eu estou aqui para mostrar isso para vocês. Que sim, é possível mudar. É possível sair dessa situação. Quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas, quantas mulheres que você conhece, quantos homens que você conhece que conseguiu vencer as drogas? Quantas? É difícil? É difícil.
Mas não é impossível. É possível quando se quer. Quando fala, não, agora eu vou fazer acontecer. Só depende daquele viciado. Não é diferente dentro dos relacionamentos para as mulheres. A mulher precisa querer. A mulher precisa ter consciência de que ela está dentro de um relacionamento doentio. Não é fácil sair sozinha. Em mais de 95% dos casos, as mulheres não conseguem. Elas precisam de apoio. Elas precisam de uma rede de apoio. Elas precisam de apoio profissional. Isso é fato. Mas que é possível, é. E eu vou mostrar isso para vocês. Ok? Já curte esse vídeo. Comenta aqui o que você achou. Compartilha com pelo menos 3 mulheres esse vídeo. E não perca o vídeo de amanhã. Amanhã eu vou mostrar para vocês quais são os padrões. O que são os padrões e quais são eles. Porque agora que você está entendendo sobre padrão, você começa a se identificar. E depois que você se identifica, no 4º dia, eu vou falar para você como quebrar esse padrão. E no último dia, como que você se torna uma mulher que escolhe e uma mulher consciente. Tá certo? Muito obrigada por você estar aqui comigo, vivendo essa jornada. Eu sei que é apenas o primeiro passo de muitos que você tem a percorrer, mas o importante é, você talvez não esteja agora, nesse 2º dia da jornada, onde você gostaria de estar, mas com certeza você também não está onde você começou. E isso é o mais importante e faz toda a diferença. Beijo grande no seu coração e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.